Política é com ela, Lana Canepa, apurando até o último segundo para garantir a notícia mais fresquinha, a mais atualizada. Essa é a Lana que a gente conhece e admira. Lana, vem cá. Tem um ronquinho aí, eu não sei se é daí ou se é daqui. Vocês estão ouvindo um ronquinho ou só eu que estou ouvindo um ronquinho no fundo? Tem assim? um... Eu não. Tem um pequeno chiado, acho que é da... Tem um chiado Nossa aí. técnica vai tentar. Nossa, será? Não, acho que é Eu um escuto, microfone. mas enfim. Eu queria saber, Lana, qual é o próximo passo nesse processo do Supremo Tribunal Federal na discussão sobre a descriminalização da maconha, né? A despunição, digamos assim, com cadeia para maconha, no caso de consumo pessoal, e se você tem alguma novidade referente ao que vai fazer o Congresso Nacional. Ótima tarde para você, o Eneg, para a Débora, para o Fábio. Olha, os parlamentares já estão querendo acelerar o passo ali no julgamento da proposta de emenda à Constituição no Congresso. Era isso que eu estava ouvindo agora aqui, nessas trocas de mensagem pelo WhatsApp. Vamos acelerar, porque a resposta do Supremo Tribunal Federal vai ser temporária. É isso que eles estão lendo lá no Congresso nesse momento. Qual é a interpretação que está sendo feita? Quando o Congresso se posicionar mudando a Constituição, é o Congresso que vai dar uma palavra final. E em via absolutamente contrária, né? A proposta de emenda à Constituição que está lá no Congresso. E Arthur Lira criou a comissão especial para fazer a análise ontem mesmo, logo depois da decisão da maioria formada no Supremo. O que diz essa proposta que está no Congresso? Todas as drogas, em qualquer quantidade, o porte vai ser considerado crime. É a criminalização de todas as drogas, não só especificamente da maconha. E eu também conversei com um jurista sobre esse assunto, e aí a opinião dele é diferente, que só a maconha não tinha que estar no foco do Supremo, porque isso vai gerar distorções. Ainda não está muito claro, até para os especialistas, como é que vai ser na prática, né? O que a gente entende é que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e que continua sendo julgada no dia de hoje, lembrando, não acabou, porque o Supremo agora vai dar o que a gente chama de dosimetria, né? Quando é pena é dosimetria, mas nesse caso é da droga. É o tamanho, a quantidade que vai ser, em que uma pessoa flagrada com maconha vai ser considerada um usuário, vai ser considerado um traficante. Essa discussão é bastante polêmica, a gente já falou sobre isso aqui, porque até os ministros reconheceram durante o julgamento, o ministro Fux, o ministro Toffoli, vários ministros citaram que não é papel do Supremo Tribunal Federal decidir isso. Isso é o Congresso Nacional que tem que definir qual é a quantidade, é legislar sobre o assunto. Sim, é legislar, disse a ministra Carmen Lúcia, mas enquanto o Congresso não se posiciona, é preciso colocar um parâmetro, mesmo que temporário. Por isso eles definem, por maioria de votos, que a partir de hoje, quem for pego com uma quantidade pequena, ainda não sabemos quanto, de droga e foi considerado um usuário, tem vários critérios, viu? A lei estabelece pelo menos uns 8 critérios para você diferenciar, alguns parlamentares usam isso como argumento, inclusive, para diferenciar quem é traficante de quem é usuário, para dizer que não precisaria definir uma quantidade. Tem um cenário, a pessoa estava com muito dinheiro, estava com um caderno, estava registrando de alguma forma, para caracterizar que aquilo é um comércio da droga que foi envolvida ali naquele flagrante. Então, hoje o Supremo Tribunal Federal abre a sessão logo mais às 2 horas da tarde, dizendo como é que vai ser na prática. Se uma pessoa foi pega com qual quantidade de maconha, ela vai ser considerada um usuário. Continua sendo um ilícito, e isso também foi destacado ao longo da sessão de ontem, isso também está sendo conversado no Congresso Nacional. Não é que a gente vai passar a ver as pessoas fumando cigarro de maconha na rua com a maior tranquilidade. Não é para ser assim, continua sendo um ilícito. Ainda, só que a diferença é que agora é administrativo, não é uma punição penal. E quem defende essa descriminalização há muitos anos, descriminalização, fala o seguinte: é mais uma questão de saúde pública e de proteger o usuário, inclusive do traficante, do que uma questão criminal, porque o usuário não pode ser condenado como um criminoso. É esse o recado que o Supremo Tribunal Federal tenta passar agora.
ele é uma vítima também, inclusive desse processo todo, né? Vítima ser convencido pelo traficante e de cair nessa armadilha que é o consumo de droga. Então, o Supremo diz logo mais e o Congresso Nacional acelera o passo, pessoal, para dar o que eles consideram neste momento que seria a palavra final sobre esse assunto, mudando, portanto, a visão do Supremo sobre este caso. Polêmico, né? Bastante polêmico. Tem gente dizendo que, e os ministros também, assim, se desentenderam quando a discussão era só sobre a maconha, vamos estender isso para outras drogas, que é legislar, todos sabemos, é fato. Mas o Congresso Nacional também precisa se mexer, né, para poder decidir alguma coisa sobre esse assunto. Tem uma série de discussões envolvidas nesse debate, né, Lana? Começa de uma que é o Supremo entender que maconha aceita esse tipo de classificação, outras drogas não aceitam esse tipo de classificação, porque na percepção do Supremo, que é uma percepção amadora, não é uma percepção da Anvisa, não é uma percepção de estudiosos de medicina, na percepção do Supremo, maconha tudo bem. Cocaína não pode, heroína não pode, crack não pode. Eu tenho a intuição de que cocaína, heroína e crack são muito mais graves do que a maconha. Imagino que seja consenso, inclusive quem estuda esses assuntos. Mas agora vem cá, por que discutir? Eu não sei se mais quantos grave, gramas? né, Ineg? Mas é não, mas um efeito né? mais. Maconha, Pois mas exatamente. o que dizem, que assim, se você. Imagino que eu já li a respeito, uma pessoa que consome, faz o consumo do crack uma ou duas vezes, está dependente para o resto da vida. Você não ouve falar isso da maconha, mas isso é uma coisa que eu li aqui ou ali e tal. Agora, você imaginar que o Supremo fala, não, nós só vamos discutir maconha, porque a gente acha que maconha é meio que tudo bem, porque na universidade eles fumaram, os amigos dele fumaram, ou fumam até hoje, vai saber, aí tudo bem, mas o resto eu não topo. Então tem umas coisas que não são jurídicas que estão nesse debate, e o Congresso Nacional, pelo que você está dizendo, e pelo que está pintando, vai voltar esse assunto na forma de PEC, e se fizer a restrição absoluta, aí nós vamos ter um debate que continua, né, Lana? Exatamente. Já tem uma repercussão do mundo jurídico, né? O ex-ministro do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, e agora ministro da Justiça, dizendo que isso vai servir para desafogar um pouco os presídios, que afeta a gestão, inclusive, Lewandowski no Ministério da Justiça, porque ele cuida disso. Por quê? Durante o julgamento ontem, o ministro Fux chegou a citar uma quantidade, se não me engano, 25 gramas. Digamos que eles fechassem 25 gramas, a quantidade mínima para você portar droga e ser considerado maconha e ser considerado um usuário. Isso representaria mais de 40 mil pessoas que poderiam ter o benefício do retrocesso da lei, né, dessa mudança, e deixariam a cadeia. Então, vai ter um efeito prático, que é desafogar os presídios. Muitos presos hoje podem ir para as ruas porque foram condenados como traficantes, mas estavam portando uma quantidade muito pequena e não tinha ali naquele cenário outros indícios, sendo réu primário. Enfim, tem toda uma análise sendo feita no mundo jurídico de qual vai ser o efeito prático, de novo, dessa visão do Supremo, que não criminaliza um usuário de droga, que percebe esse usuário como uma vítima que precisa de assistência, de atendimento e da saúde pública. Mas sim, o Congresso Nacional agora, o movimento vai ser mais forte ainda, né? A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indo aos microfones, falar abertamente contra a decisão do Supremo, falar em invasão de competência, logo depois da formação da maioria, e o presidente da Câmara, um pouco mais discreto, não fala, não comenta e diz, não cabe a mim, não é o meu papel comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Justiça a gente ou recorre ou cumpre a decisão. É só isso que tem que ser feito. É isso que Arthur Lira diz, mas responde com uma ação, instalando a comissão que vai analisar a proposta de emenda à Constituição, porque isso também estava parado lá no Congresso, andando mais lentamente. Agora, o que os deputados e os senadores querem é dar a palavra final sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Lana volta a conversar com a gente amanhã. Política é contigo, Lana. Até amanhã. Valeu, obrigado. Até amanhã, um abraço.